Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do tufão que atingiu as Filipinas. Realmente são imagens que nos causam perplexidade, demonstram a dimensão, a força da natureza que infelizmente não há como controlá-la. Ou o homem aprende a respeitar a natureza, ou ela responde de forma furiosa e indomável. Para que o telespectador tenha uma noção do tamanho dessa tragédia, são 10.000 mortos apenas em uma cidade, pois existem muitos povoados pequenos pela região que estão totalmente isolados. Há também informações que esse tufão é o mais forte da história que tenha tocado a terra, ou seja, já havia registrado tufões de alta velocidade, de alta potência, mas eles se dissiparam no mar. Esse não, esse atingiu as ilhas da Filipinas, causando, sem dúvida, uma destruição sem precedentes. Para que o telespectador tenha uma ideia, esse tufão, segundo alguns meteorologistas, cientistas, ele chegou a 321 quilômetros por hora. Realmente é uma velocidade gigantesca, né? Impensável em termos de vento, mas é a pura realidade. Agora o telespectador acompanha, são casas destruídas, alagadas, também nós vemos milhares de pessoas desabrigadas, mas por outro lado, nós vemos também o socorro, a presença das pessoas, de voluntários se solidarizando e resgatando, ou seja, salvando vidas, isto é, os dois lados da moeda. Segundo o porta-voz da Defesa Civil, Reinaldo Balido, disse que o restabelecimento da ordem em outras áreas é uma das prioridades da Polícia Nacional e do Exército, porque já começou a surgir a questão dos saques, ou seja, dos aproveitadores. Na época em que nós sofremos a maior tragédia da história desse país, nós tivemos também saques, aventureiros, ou seja, vândalos, bandidos, que se aproveitaram da desgraça alheia a fim de saquear o nosso povo e a nossa gente. Nós tivemos inclusive comerciantes que elevaram seus preços a patamares astronômicos. Nisso houve a intervenção da polícia, do BOP, a fim de apurar crime contra a economia popular. Nisso conseguiu coibir meia dúzia de comerciantes que tentavam se dar bem na tragédia, mas acabaram se dando mal, muito mal. É bem verdade que a maioria esmagadora dos nossos comerciantes agiram de forma impecável, ética, ajudando, se solidarizando e muitas das vezes sendo vítima também em relação à tragédia que atingiu nossa cidade, nossa querida e amada Nova Friburgo. De qualquer forma, o telespectador continua acompanhando essas imagens impressionantes desse tufão que atingiu a Filipinas, trazendo um mar de destruição, mostrando a força da natureza, a força dos ventos. Lembramos ao telespectador que quando esses fortes ventos vêm do Oceano Atlântico, dá-se o nome de furacão. Se for no Oceano Pacífico, dá-se o nome de tufão. Por isso que a gente chama de tufão e não furacão. Mais uma vez o telespectador acompanha o trabalho dos voluntários, marcas da força da destruição desse tufão. Lembramos que a ONU, as Nações Unidas, estão
ajudando a população, estão presentes nessa tragédia que infelizmente atingiu as Filipinas. Lembramos ao nosso telespectador que em 2011 as Filipinas também foram atingidas por um furacão, mas não dessa dimensão, sem precedência na história da humanidade. A gente então se solidariza com o povo filipino, que nós sabemos o que é ser atingido por uma tragédia natural, como aconteceu em Nova Friburgo, na região serrana, embora que, em relação às Filipinas, a tragédia tomou uma dimensão muito maior do que na região serrana. Como já disse, só em uma cidade há mais de 10 mil pessoas mortas. Esperamos que Deus possa dar um conforto a essa sociedade, a esse povo, a esse país, a fim de que eles possam erguer a cabeça, se reorganizarem, reconstruir a sociedade e nisso seguir as suas vidas em paz, com qualidade, com amor e eficiência e principalmente respeito dos governantes, porque Nova Friburgo sofreu muito com a tragédia, principalmente em relação à falta de respeito de homens públicos, que ao invés de darem o exemplo, o respeito, foram frutos de vergonha, de indignação de toda a sociedade brasileira e, quiçá, da sociedade mundial. Lembramos então ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.